Fala pessoal, mais um vídeo para vocês e feliz ano novo para todos vocês aí no Brasil ou de qualquer lugar que você esteja me assistindo, que tudo nesse ano venha prosperar para vocês e que tudo dê certo. Bom, estou aqui na rua mais uma vez, já é madrugada aqui, já é quase 3 horas da manhã e decidi vir aqui fazer minha caminhada noturna. Eu prefiro a noite do que o dia, eu sou um cara meio noturno, sabe? E desde que eu troquei a minha manhã pela noite, há um mês atrás aí, tá difícil de mudar de novo. Então, geralmente eu tô dormindo, aí acordo à tarde, aí à noite fico acordado. E aí eu decidi vir caminhar aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Contar um pouco da minha trajetória, como é que foi que eu cheguei aqui nas Filipinas. E vamos lá, desde criança eu sempre tive vontade de conhecer países afora, sabe? Sempre tive aquele sonho de conhecer uma mulher gringa de fora. E eu cresci com isso na minha cabeça, sabe? Aprender inglês algum dia. Só que pra mim o inglês era uma língua muito difícil, que não entrava na minha cabeça, sabe? De jeito nenhum. Eu tinha aquele bloqueio assim, que, porra, era difícil demais. Deixa eu filmar a rua aqui. Acredito que vocês não querem ficar assistindo a minha cara, então vou filmar a rua aqui. E voltando, o inglês pra mim era uma língua que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Por exemplo, o fato de você falar carro vermelho, por exemplo, no português. E no inglês isso ser invertido, tipo red car, isso pra mim não entrava na minha cabeça. Eu ficava pensando, porra, mas por que assim? Não seria mais fácil se seguisse a mesma regra do português? Mas não é. Isso aqui eu não colocava na minha cabeça, que tipo, eu tava aprendendo uma nova língua. Então a nova língua não é obrigada a seguir a sua língua nativa. Você tem que entender que é outra coisa, tipo, você tem que esquecer a sua língua nativa se você quer aprender outro idioma e saber que nesse outro idioma são outras regras. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que estar disposto a entender isso. Caso contrário, você mesmo vai sabotar a sua cabeça e não vai conseguir entender nada. E tipo, eu sempre tive essa dificuldade. Eu lembro que uma vez eu peguei um papel, e aí eu acho que isso foi por volta de 2007, não lembro, foi por volta de 2007 e 2010. Acredito que foi em 2010, por aí. Eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever frases, tipo do Google, sabe? Eu pegava uma frase por frase, palavra por palavra, para montar uma frase. E aí eu comecei a tentar montar a frase. Pessoal, olha a casa que pegou fogo aqui esses dias. Nem sei se dá pra passar aqui. Tá fechado, acho que não dá pra passar, tem que dar a volta ali por trás. E aí pegou fogo aqui, eu só ouvi o barulho dos bombeiros e a gritaria do pessoal. Acho que nem dá pra passar aqui, é tudo fechado. Vou dar a volta por ali. Olha que feio aí. Fogo pegou uns barraquinhos que tinha aqui, eram umas casas mais humildes aqui da rua. Acho que eram as mais humildes que tinha. E aí pegou nenhuma e alastrou para umas 3 ou 4. O pessoal que fuma cigarro. Só trocando um papo. Bom, voltando pro assunto, pessoal. Eu peguei uma folha e aí comecei a tentar montar palavra por palavra, tipo o OV, que é o O e a letra F, né? OV significa D. Eu pegava e tipo tentava usar isso como se usa no português, sabe? Tipo, eu pegava várias palavras assim aleatórias e tentava montar uma frase.
E aí depois que eu pegava, escrevia tudo isso num papel, eu tentava jogar no tradutor de novo pra ver a tradução e tipo sair algo nada a ver, sabe? Aí eu perguntava pra um amigo meu que já na época tava estudando inglês e tipo ele falava, mano, tá tudo errado isso daí, cara. E dava até risada, sabe? Aí eu ficava, porra, que merda de idioma é esse que é tão difícil assim de entender. E com essas minhas frustrações, ainda assim, eu ainda tinha aquele desejo de aprender, né? Um cara dormindo aqui na rua. Que tem muito mendigo aqui nas Filipinas, pessoal. Muito, muito, muito. Eu aposto que alguém vai me parar pra pedir dinheiro, hein? Vamos ver até o final desse vídeo. É quase impossível sair aqui e não ver alguém pedir dinheiro. E voltando pro assunto, eu me frustrei tentando aprender inglês, mas ainda tinha aquela vontade de aprender, né? E eu ficava sempre pesquisando, né, vídeos sobre outros países. Naquela época, por volta de 2007, por aí, não tinha tanto conteúdo assim na internet. Mas mesmo assim eu ficava caçando, aí baixei uns aplicativos, ficava tentando conhecer mulher de fora, né? Mas, vamos lá, em 2013 eu estava trabalhando numa empresa de logística com meu amigo e aí eu comecei a tentar estudar um pouco mais. E eu comecei a perceber que aquilo estava entrando mais na minha cabeça. Eu consegui aprender um pouco mais assim do inglês, palavras básicas já começaram a entrar mais na minha mente, comecei a memorizar algumas. Mas mesmo assim eu ficava nessa de tipo, um tempo eu me empolgava, começava a estudar alguma coisa e aí passava mais um tempo, eu me desanimava de novo. Vinha aquele fogo de palha, né? Nossa, agora eu vou aprender, vou estudar, um dia eu vou conhecer outros países afora. E passava um tempo e me desanimava de novo. Então foi indo assim até que passou-se alguns anos, eu conheci a minha ex-mulher, que foi em 2016. Eu conheci ela, tive uma filha com ela. Minha filha está no Brasil atualmente. E aí, né, fiquei tipo, meio que deixei de lado aquele sonho de conhecer uma mulher gringa, né? Já tinha a minha ex-mulher na época. Mas aí foi que aconteceu que em 2022, se eu não me engano, 2022, o meu relacionamento com a minha ex-mulher brasileira não deu certo. E aí eu entrei numa depressão dos infernos e fiquei mal pra caramba. Que aí tava trabalhando nessa época no Atacadão e indo trabalhar só por Deus, cara, com a mente toda zoada. Mas aí comecei a me esforçar de novo, ir pra academia, né, treinar, ficar fortão. Tive ali os meus primeiros contatos, o meu primeiro contato, né, com bomba. Usei um veneninho, taquei um veneninho, porra, e não me arrependo. Fiquei com um shape muito foda. Mudou muito minha autoestima, jogou minha autoestima lá em cima. E aí depois disso, porra, mudando minha autoestima, comecei a entrar num site de relacionamento, nos aplicativos. Deixa eu tentar lembrar o nome, mano. Ah, lembrei, o nome era Mequeres. Esse era o nome do aplicativo, Mequeres. Eu baixei esse aplicativo e tipo, nesse aplicativo vinha algumas mulheres da minha região ali, de Guarulhos, São Paulo e tal. Trocava ideia, cheguei a conhecer algumas mulheres também nesse aplicativo. Só que aí apareciam algumas gringas também, sabe? Eu começava a trocar ideia com elas. E nossa, eu lembro que eu sentia aquela emoção, tipo, porra, mano, tô conversando com uma mulher aqui, gringa, sabe? Falava isso de boca cheia pros meus amigos. Aí alguns dos meus amigos ficavam, cuidado, mano, isso daí é golpe. Tinha algumas que era real mesmo, algumas que me seguem até hoje no Instagram.
e outras que era perfil fake, que já era esses perfil dando golpe aí, um cara bobão, um cara emocionado. Desde aquela época já tinha esse daí, né? 2022 foi quando eu entrei nesses aplicativos, já tinha bastante. Hoje praticamente aumentou muito mais o número de casos, né, de pessoas sendo enganadas nos aplicativos, né? Cara que é mais bobo, mulher que é mais solitária, mais emocional, que às vezes ele tá se sentindo sozinha, acaba caindo nesses golpes. Ainda mais com a inteligência artificial, pessoal. Então nessa época eu cheguei a conversar com alguns perfil fake também. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma menina, aí tipo a menina ficava falando que ela tinha um bom trabalho, tal, que ela tinha comprado 2 apartamentos. E aí, tipo, somando os 2 apartamentos dava quase $1 milhão. E eu ficava, nossa, caramba, mano. E era uma menina asiática. E eu, como sempre gostei de asiática, eu ficava, nossa, mano, que menina inteligente, que da hora. Aí ela falava, eu vou te ligar assim que eu estiver desocupada. E ficava mandando umas fotos dela no hotel e tal. E eu, besta também, né? Acreditando. Aí um dia ela decidiu me ligar e eu todo, pô, coração ali acelerado, sabe? Aquele cara idiota mesmo, meio que já emocionado com a mulher. Eu confesso, eu fiquei assim, porra, eu não tenho vergonha de falar porque já passou, vai servir de experiência pra vocês aí, mas o coração chega e bateu forte, porra, vou conversar com a gringa agora. E aí eu lembro que eu fiz igual o Kiko praticamente, né? Ajeitando a sobrancelha ali, saí lá pra fora do horário de almoço, no atacadão, sentei lá fora no estacionamento. E aí, pô, vou conversar com ela agora. Aí ela me ligou e foi uma ligação bem rápida, sabe? Tipo, ela falou algumas palavras assim, algumas coisas. Depois desligou e falou que estava ocupada e queria me ligar de novo depois. Aí, o que aconteceu? Depois indo embora pra casa no ônibus, ela me ligou de novo. Só que eu achei estranho, sabe? Eu achei bem estranho a forma com que ela falava. Achei tudo bem estranho. E aí eu percebi que eu tava caindo num golpe. Tipo, a qualidade do vídeo era meio bosta, sabe? Eu acho que eles colocaram, de alguma forma eles conseguiram fazer rodar na ligação do WhatsApp. Eles conseguiram fazer rodar durante a ligação o vídeo daquela mulher ali falando comigo. E ela falando algumas palavras em espanhol, sabe, misturando com inglês. E aí na segunda ligação eu meio que me liguei que era um golpe. E aí depois eu tive certeza, foi quando eu comecei a conversar com outras mulheres que era meio parecida com ela, sabe? As outras mulheres eram bem parecidas com ela. E aí, tipo, de repente começaram a mandar a mesma foto. Porra, que merda é isso? Aí eu falei, nossa, tô caindo num golpe. Eu peguei e mandei a foto pra menina. Eu falei, essa aqui é você, não é? Ela assim, como que outra pessoa tá usando a sua foto, sabe? E eu descobri que era alguém pegando a foto de alguma xing-ling aí bonitona e gostosona e tentando me enganar. E eu com a minha mente iludida, né, tipo, com aquela vontade, pô, agora que já que eu separei, vou conhecer uma gringa agora, né? Ainda mais asiática, que, porra, asiática pra mim acho que é das melhores mulheres que tem no mundo, pra mim é asiática, mano. Quando eu vejo aqueles olhinhos puxados, aquele cabelão preto, porra, aquele corpo magrinho, sabe? Aquela pele lisa, bonita. Aquele cabelão grande que dá pra você dar aquela agarrada. Mulher asiática pra mim, você é doido, é uma deusa, são deusas pra mim. E aí eu fiquei deslumbrado com essa mulher, mas no final era golpe. E ela tava com esse papo de tipo, eu comprei 2 apartamentos, tal, no valor de quase $1 milhão, né, somando os 2 juntos. E ela tava falando umas paradas de plataforma de investimento, se eu queria investir.
E eu nem percebi, sabe, que não caiu na minha cabeça, tipo, porra, a menina quer me passar a perna, sabe? Eu fui muito inocente. Eu, tipo, achei estranho quando ela falou, mas não caiu a ficha, que tipo, mano, isso daí é golpe. Por que uma mulher bonita vai estar conversando com um cara que tá trabalhando de auxiliar de logística no Brasil? Não faz sentido. Tem que ser muito otário para acreditar nisso. Eu fui otário, fui muito besta. E aí, nessa época, eu comecei a conversar com as meninas também da África. Só que algumas delas ficavam pedindo dinheiro, ficavam pedindo para eu enviar alguma coisa. E deixa eu mostrar aqui, pessoal, como tá escuro. Aqueles painéis não estão acesos hoje, então tá bem escuro aqui, ó, a ponte. Eu já pesquei nesse rio aqui, só que pra lá a água não é limpa. Esse rio aqui é conectado, é o Pasig River. Ele é conectado ao mar. Então aqui você vai encontrar tanto tilápia, peixe de água doce, quanto peixes de água salgada também. Isso que é bem bacana. Eu nem sabia que isso era possível. E voltando pro assunto, eu conheci essas meninas da África e teve uma delas que eu até gostei, achei muito da hora ela. Naquela época, eu acho que pelo fato de eu ter acabado de terminar com a minha ex, eu ainda estava emocional, sabe? Eu ainda estava com o coração meio derretido. Então, pra mim, eu tava, como posso dizer, carente. Eu tinha me tornado um cara carente. Então eu tava procurando ali uma mulher que fosse legal, que me desse carinho, atenção. Eu tava muito carente na época. E eu cheguei nessa época aí pra igreja, aí ficava olhando as meninas na igreja. Ficava tipo, porra Deus, tomara que eu ache uma parceira pra mim aqui. Só que no fundo, o que eu queria mesmo era uma gringa, né? Só que aí eu buscava o que tava ao meu alcance ao momento ali. Que tava mais próximo de mim. Mas aí acabei nem conhecendo mulher nenhuma na igreja. Quando eu comecei a conversar com essas meninas aí da África também, uma delas eu gostei pra caramba, mas foi passando os dias, como eu não falava inglês, ficava aquela conversa demorada e tinha que usar o tradutor. E às vezes quando eu tentava falar, tipo, pra alguma delas, elas ficavam, tipo, você não sabe inglês? É a língua internacional, poxa, eu sei, por que você não aprendeu inglês? Aí meio que me olhava assim, como meio que um cara bobo, sabe, assim, porra, um cara burro. Aí não tinha paciência, que ela tinha que falar alguma coisa, aí eu tinha que jogar no tradutor, aí ela falava, eu pegava, tinha que escrever no tradutor, traduzir, aí mandar pra ela, e ficava uma conversa demorada do caramba, sabe? E aí alguma delas não teve paciência comigo e parou de conversar, simplesmente parou de responder minhas mensagens. Aí uma outra que eu me interessei bastante, que ela tinha 19 anos e ainda era virgem, coisa rara, né? Ela, nossa, ainda sou virgem, e ela era bem pobrezinha, sabe? Aí eu pensei, poxa, eu vou investir nessa mina aqui, né? Como aqueles caras que quer salvar a menina, sabe? Pô, seu salvador chegou, vou te ajudar. É a maior bobagem você ser assim, pessoal. Eu não aconselho. Você conhecer uma mulher que está em uma situação difícil financeiramente, que não vive bem, ela vai aceitar ficar com você por comodidade. No geral, a mulher já procura um homem que possa prover para ela, né, uma vida mais estável. Ainda mais, imagina se você conhecer uma menina numa situação difícil. Ela está numa situação difícil financeiramente. A probabilidade de ela querer ficar com você, ainda mais percebendo que você quer ser aquele cara que quer ajudar, que quer mandar dinheiro, que vai prometer para ela viagem e tal, vai trazer ela pro seu país, que vai ajudar.
é óbvio que ela vai aceitar, a chance de ela aceitar vai ser muito grande. Então eu conheci essa outra e ela era de Uganda. Era uma neguinha bonitinha pra caramba, um corpão, e eu adorei ela. E aí começamos a conversar, só que o mesmo problema de tipo barreira linguística, ela não tinha muita paciência para me entender. E aí foi ficando algo meio desgastante. E aí ela parou de me responder também, mas continuou ainda me seguindo. E aí beleza. Aí eu comecei a perceber, eu me cadastrei, depois de tudo isso eu me cadastrei num site chamado CDFF. Eu me cadastrei nesse site, CDFF. E nesse site foi onde eu tinha conhecido a minha ex-mulher brasileira. Nesse site você pode colocar ali a sua localização para conhecer mulheres do Brasil, né, da sua cidade, ou mulheres bem longe, assim, de outro país. E aí eu percebi que eu mudei a minha região, eu fiz o filtro ali, coloquei por continente, né? Eu troquei por continente asiático, já que eu gosto de asiática, né? Porque um conselho que eu posso dar pra vocês, se você planeja na sua mente, tipo, quero uma mulher asiática, vamos supor aí, você aí, adolescente, está me assistindo, você colocou na sua cabeça, eu quero uma mulher asiática, e aí você quer muito aquilo, só que tipo, você vê aquilo como algo distante, ou às vezes você não coloca fé em você mesmo, sabe? Pô, sou um cara feio, você não tem aquela autoestima legal, e aí você acaba desistindo e pega aquela mulher que praticamente te aceitou, sabe? Que tá ali, aquela amiga do bairro, ou aquela menina que você conheceu na escola, na igreja, e você vai ficar com ela. Provavelmente você vai entrar num relacionamento que, tipo, você no começo pode ficar legal, você vai curtir pra caramba, mas sempre que você vê aquela menina asiática na rua, ou que você vê uma foto, alguma coisa, aquilo vai dar aquela mexida dentro de você, sabe? E aí é onde eu aconselho você aí que procura uma mulher asiática, ou às vezes você quer aquela mulher loira, né? Cada homem tem a sua preferência, né? Que mulheres é sempre bem-vindo, independente, pelo menos pra mim, independente da cor, etnia, raça, independente, pra mim é mulher, né? Eu amo mulher, mas tipo, todo mundo tem aquela preferência, né? Aquele sonho de tipo, ter uma mulher do jeito que você imagina, asiática, africana, europeia. E se você procura, por exemplo, uma mulher, você colocou na sua cabeça, eu quero uma asiática, busca mulher asiática, cara. Entendeu? Porque às vezes se você ficar com aquela menina que você curte, achou ela legal, mas nem tanto assim, não é aquele tipo de mulher, porra, você somente ainda no passar do tempo vai ficar procurando por aquele tipo de mulher. Quando você vê mulher asiática, você vai ficar, caramba, você vai ter sempre aquela queda, sabe? Então, vai logo direto na asiática. E como eu já citei num vídeo anterior aí, aqui nas Filipinas você consegue encontrar uma mulher rapidinho. Coisas de horas aí no Badoo. É daí mesmo do Brasil, se você abrir o Badoo, você pode mudar a localização e você vai encontrar uma mulher aí para conversar muito fácil. Algumas delas, elas evitam, se você não está aqui nas Filipinas, elas já te ignoram, mas se você já está aqui, porra, é muito mais fácil, né? Mesmo aí do Brasil você consegue também. E eu falo Filipina, mas mulheres asiáticas no geral, elas gostam muito do homem ocidental, né? Do homem diferente, porque pensa só, os caras aqui, praticamente o povo aqui é tudo igual, cara. Alguns se sentem ofendidos de ouvir isso, mas isso é verdade. Eu tenho minha namorada e tipo, às vezes eu olho, tem várias mulheres na rua parecidas com a minha namorada, isso é normal. Não é que tirando, né, falando isso pra ofender eles. É a verdade. Claro que nem todo mundo é exatamente
igual, idêntico um ao outro, mas no geral cabelão liso, olho puxado, tem uns traços asiáticos ali, e é muito mais fácil de você encontrar um asiático parecido com o outro do que, por exemplo, no Brasil, que as pessoas são todas misturadas, todo mundo diferente. Por exemplo, eu mesmo aqui, ninguém fala que eu sou do Brasil, e quando eu falo que eu sou brasileiro, vão perguntar se eu sou misturado com europeu, ou se meu pai, sei lá, é italiano e minha mãe é brasileira, se eu sou estadunidense. Nunca passa pela cabeça deles que eu sou brasileiro. E aí eu sempre, quando eu falo, tipo, quando eu tô com os meus amigos brasileiros e aí vem alguns filipinos, aí eles falam, pô, mas ele é brasileiro também? Né? Como esses dias umas crianças falaram pra mim, de onde você é? Where are you from? Eu falei, Brasil. Brasil, mas você não é negro. Tipo, na cabeça deles tem aquela visão, né, de negro, né? Se é brasileiro, você é negro. E você aqui vai conseguir uma mulher muito fácil. Se você vir pra cá, pelo fato de você ser diferente, o fato de você não ser asiático, você vai conseguir uma mulher muito fácil. Eu lembro que em uma época eu trabalhei numa empresa aqui, e aí tinha um malasiano trabalhando comigo no escritório. Tinha alguns malasianos, né, na verdade. Mas aí tinha um deles que era um rapaz mais novo, e aí ele ficava meio com ciúmes, que as meninas só chamavam eu de foreigner, né? Foreigner, traduzido para português, é estrangeiro. Aí ele ficava, ué, mas eu sou foreigner também. Tipo, sou da Malásia, eu não sou filipino, mano. Tipo, se você olhasse pra cara dele, você ia pensar automaticamente que ele é um filipino. Tanto que as pessoas vinham falar com ele, as meninas vinham falar com ele em Tagal, tipo... Eu, às vezes esquecia até que o cara era malasiano. E aí, tipo, pra elas, ele não era o foreigner. E aí ele ficava puto com isso. Ele ficava, não, mas eu sou foreigner também. As meninas chamavam eu de foreigner. E quando eu cheguei no escritório, pô, foi o maior sucesso. Quando as meninas me viram, caramba, cara. Por isso que eu adoro a Ásia, que eu tenho a atenção das mulheres de uma forma como eu nunca tive na minha vida, né? Por isso que eu falo, às vezes o que você tá precisando fazer é mudar de lugar. Às vezes você tá aí no seu bairro, no Brasil aí, sendo desprezado por mulheres, sendo maltratado. E às vezes se você ir para outro lugar, vão te tratar bem, você vai ser visto com bons olhos. Então, pense nisso. Às vezes o que você está precisando fazer para mudar a sua vida é mudar de lugar. E aí, voltando ao assunto, como foi que eu cheguei aqui nesse aplicativo CDFF, que tem um site também. Você pode... Acho que eu não vou pra lá, eu vou pegar o caminho voltando aqui. Não vai ficar muito longe. E hoje, por ser aqui dia 2 de janeiro, as pessoas ainda estão de férias e não tem ninguém na rua. Tá vazio. Embora aqui as Filipinas seja um país seguro, para mim o risco é um pouco mais acentuado, um pouco maior, porque sou estrangeiro, né? Estrangeiro, um cara branco com a câmera na mão, prato cheio para assalto. Embora quase que não tenha, tá? Mas cuidado é sempre bom. Então, deixa eu tirar o microfone aqui, como os carros estão passando, eu vou falar mais próximo aqui do microfone. Eu acho que vai ficar melhor aí para vocês ouvirem. Então, nesse site eu comecei a perceber que a maioria das meninas que vinham conversar comigo eram asiáticas, meninas da Indonésia, né, meninas ali do Vietnã, a maioria era das Filipinas. Nossa, eu recebia muitas e muitas mensagens. A maioria das mensagens vinha aqui das meninas das Filipinas. E aí eu comecei a ficar encantado. Caramba, mano, nossa, uma mulher mais bonita do que a outra. Barulho aqui.
É uma fábrica aqui do lado. Vou mostrar a rua aqui. E aí eu, caramba, uma menina mais linda que a outra, cara, vinha conversar comigo e tipo, uma mina dessa no Brasil, cara. Uma mina dessa é competida pra caramba, velho. Os caras aí no Brasil, eles curtem também uma mina asiática. Eu lembro que onde eu morava, em Guarulhos, né, tanto na minha escola, uma vez apareceu uma japinha na minha escola lá, a menina que era misturada, né, japonesa com brasileiro. E tanto na minha rua, quando os caras viam uma japinha, tipo, os caras já é tudo em cima, sabe? Sempre que você olhava uma asiática assim, ou ela já era comprometida, ou ela tinha, tipo, porra, uns 20, 30 caras mandando mensagem pra ela, dando em cima, sabe? A competição era grande. Aí eu pensei, porra, uma menina dessa no Brasil, cara, nunca queria olhar pra mim, nunca iria mandar mensagem pra mim, e a menina tava interessada, sabe, em conversar. E aí eu comecei a conversar com várias meninas, teve muitas que me desprezaram, né, como eu falei pra vocês, pelo fato de eu não saber falar inglês. E mais algumas, a maioria me deu atenção e eu comecei a, caramba, velho, comecei a conversar, e aí comecei a aprender inglês com elas também. Até hoje eu tô aprendendo, tá, pessoal? Eu não sou fluente em inglês não, mas eu acredito aí que sejam um pouco mais do que o intermediário, né? Indo pro avançado. E eu comecei naquela época a aprender, ó, aí algumas tinham paciência comigo pra eu usar o tradutor. E aí eu usava o tradutor, ficava pesquisando, eu nunca fiz curso, nunca parei pra ir numa escola e fazer curso. E aí comecei a aprender com elas, com as meninas das Filipinas. Aí elas iam sempre me ensinando a pronúncia, a como formar a frase de forma correta. Aí eu falava errado, eu passei muita vergonha também, que é normal, pessoal, isso faz parte do processo. Se você estiver se esforçando aí pra falar inglês e você passar vergonha, só levanta a mão pro céu e agradeça, porque isso é um sinal que você tá evoluindo, é um sinal da sua evolução. Você tem que falar palavras boas pra você mesmo, tipo, porra, tentei falar isso aqui, falei errado, passei essa vergonha aqui, mas que da hora, eu tô me colocando nessa posição de passar essa vergonha. Acho que o cara tá mijando aqui, que porra que ele tá fazendo? Ele tá mexendo no celular. Você tem que falar, porra, me coloquei nessa posição de falar errado, de tentar, sabe? Mesmo que eu passei vergonha, porra, eu sou um cara foda, mano, eu tô tentando. Você tem que falar coisas boas pra você mesmo. Sabe essa voz dentro da sua cabeça aí que tipo, porra, é difícil, não dá, você tem que alterar isso daí. Você tem que colocar coisas boas. Então, eu passei por isso, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. E até hoje às vezes eu passo. Tem coisas que eu não entendo, tipo, caralho, como eu falei pra vocês, não sou fluente, mas tô aí, tô no jogo, aprender. Não, a vida é assim. É você caindo, tropeça, levanta, anda, tropeça, levanta, anda. Isso faz parte da vida. E cara, tá um cheiro de urina aqui forte, cara. Chega a arde o nariz. Não sei se eu pego essa... Ó, vou pegar essa ponte aqui. Não sei se eu atravesso pro outro lado. A outra hora eu atravesso, vou embora pra casa. E aqui é onde passa o trem, ó, pessoal. Passa o trem aqui, eu tô entre as estações Bonnie Station e Guadalupe. E até esqueci do que eu tava falando. Ah, tá, sobre o aprendizado, né? Então, foi isso. Comecei a aprender, mesmo passando vergonha, insistia. Aí, conheci meninas que tinham paciência comigo. E isso foi me dando mais oportunidade de aprender, de conversar com elas.
E aí conversava todo dia e, porra, foi uma época muito da hora. Até que eu conheci a minha primeira namorada. E como eu falei pra vocês, na época eu tava carentão. E, porra, eu gostei muito dela, mesmo estando à distância, sabe? Eu me apaixonei por ela. E ela não era nem tão bonita assim pra mim. Não era aquela asiática, sabe, linda. Igual aqui, pô, que você encontra, tem muita mulher bonita. E eu peguei aquela asiática assim, mediana, de beleza. Comecei a conversar com ela e acabei me apaixonando com ela. Pelo jeito dela engraçado. Falava inglês muito bem também. Era inteligente, porque algo que me atrai também, né? Primeiramente, lógico, todo homem acredito que é a beleza, né? Da mulher ser gostosa ali, bonita, atrativa fisicamente falando. Mas algo que me atrai também é a inteligência. E aí me apaixonei por essa menina. Começamos a conversar e tal, só que ela era danadinha. E ela, ao mesmo tempo que falava comigo, mentia, né? Falava que era uma boa moça. Ela tinha um namorado aqui nas Filipinas. Não sei se era exatamente um namorado, mas era um carinha que ela ficava. E como eu citei no outro vídeo passado aí que eu gravei, as meninas aqui nas Filipinas, elas costumam ter mais de uma conta no Facebook. E era o caso dela. E aí eu pesquisando pelo nome dela, encontrei, porque ela me passou um dos números de telefone dela que estava vinculado a essa conta. E como eu adicionei na minha lista, acabou sincronizando ali e o Facebook acabou mostrando pra mim essa conta dela. E aí eu descobri que ela tinha esse outro perfil. E aí falei pra ela, poxa, você tem um... Eu descobri mais tipo uns 2 perfis além do que ela tinha me mostrado. Falei, pô, você tem aqueles perfis lá no Facebook. E né, nesse perfil mostrava alguma informação, eu não lembro muito bem, mas era tipo relacionamento sério, algo do tipo. E aí a resposta dela foi: ah, isso é antigo, isso já faz muito tempo, eu nem tenho acesso mais a essa conta aí, a senha tá perdida. Eu pensei, beleza. Fui lá e mandei a solicitação de amizade, né, nos 2 perfis ali dela. E aí passou alguns dias, eu acho que ela acidentalmente abriu, pegou e aceitou. Nisso que ela aceitou, acidentalmente, eu comecei a olhar as fotos. E eu percebi que os posts que estavam ali eram posts recentes, sabe? Tinha posts recentes. E eu comecei a olhar as fotos. E aí encontrei algumas fotos dela num resort, assim, num lugar de camping, saindo com o cara, tipo, nadando junto na piscina com o cara e indo pra dentro de uma cabana, assim, com o cara, sabe aquelas tendas? Indo pra dentro da tenda. E aí quando eu verifiquei a data, tipo, a data era recente, coisa de 1 mês atrás. E a gente já tava o quê? Aí conversando uns 2 meses, e ela falava que não saía com ninguém, que era menina de família, mal papo. E aí eu tirei comecei a tirar várias capturas de tela desses posts dela. E aí, tipo, em poucos minutos eu percebi que ela desfez a amizade, me bloqueou, sei lá. Me bloqueou, né? O perfil dela desapareceu. E aí eu peguei, chamei ela. Eu lembro que eu tava indo de manhã pro trabalho. Peguei e chamei ela pra conversar. Começamos a conversar ali, discutir. Aí eu lembro que eu peguei, olha que patético que eu fiz. Olha que patético, olha o nível. Eu peguei e mandei pra ela, fui lá, eu comecei a me sentir triste, sabe? Eu fui lá no YouTube, peguei um vídeo, uma música do Lionel Rich. É uma música que fala tipo de despedida, sabe? De que o casal, eu não lembro o nome da música, eu não lembro. Tô tentando lembrar aqui, mas é uma música que tipo assim, conta a história de um casal. E esse cara tem uma amante, só que aí não dá pra eles ficar juntos, eles têm que se separar. Se você souber qual o nome dessa música, coloque aqui nos comentários. Aí
de uma forma patética, eu fui lá no YouTube, peguei, copiei o link e mandei pra ela. Aí eu fiquei falando, nossa, eu te amava, que decepção. Aí, tipo, eu mandei isso, mas é porque realmente eu tava sentindo isso, sabe? Aquele cara apaixonado, assim, que tava muito apaixonado por ela. Aquela atitude de cara besta, cara. Cara, mas se você agir dessa forma que eu agi com uma mulher, infelizmente você tá cavando a sua cova, cara. Infelizmente. É pedir pra a mulher pedir toda. É pedir pra mulher perder toda a admiração que ela tem por você, se você age dessa forma. Cara, emocional. A mulher, ela procura por um cara que... Tô falando a mulher no geral, tá, pessoal? Sempre vai ter aquele que... Não, nem toda mulher é assim, é óbvio, tá? Isso é óbvio, nem todas as pessoas no mundo são iguais, mas se tipo 90% é assim, você pode falar de uma forma generalizada. Então, esse negócio de mas sempre tem comentário bobo. Você sempre joga por exceção, é comentário bobo. A mulher, ela não gosta. Por mais que ela, às vezes, ela vai testar você, ela vai querer que você seja aquele cara que traga flores. Que eu vou filmar um pouco a rua aqui. Que ela vai querer que você seja aquele cara mais romântico, ela vai tentar te puxar pro lado mais emocional do relacionamento, mas você tem que ser aquele cara forte, cara. Aquelas menininhas bonitinhas ali. A câmera não vai nem pegar. Tem muita mulher bonita aqui. E mulheres não gostam de cara que faz o que eu fiz, que toma a atitude que eu tomei. Vou mandar uma música ali triste pra ela, porque a gente tá se separando. Muito patético, muito idiota. E aí a gente ficou nessa de vai e vem, relacionamento à distância. Tipo, eu decidi iniciar com ela um relacionamento à distância. Algo também que eu não aconselho. Não é legal, tipo... Se você pode até começar isso, mas que não seja por muito tempo, sabe? Que tenha uma data de você se encontrar e que seja essa data próxima. Porque se você coloca isso pra uma data muito longa, não é legal. Ainda mais se você não tem condições financeiras de arcar com passagem pra ir lá se deslocar até a sua namorada ou trazer ela pra onde você tá. Se você já não tem dinheiro, nem entra em relacionamento, cara. É o conselho que eu te dou. Primeiro vai cuidar da sua vida financeira, vai procurar ganhar uma grana, né? Cuida da sua vida primeiro. Depois disso você pode pensar em ter relacionamento, porque um homem sem dinheiro não é nada, cara. Não é nada. Um homem sem dinheiro, até a sua mãe vai começar a te tratar diferente. Tudo vai começar a ser diferente pra você, se você não tem grana. E voltando pro assunto, né, ficamos nesse vai e volta aí. Ficava sempre nesse vai e volta com essa menina, de forma à distância. E foi então que eu lembro muitas vezes chorando por ela. Ó o papelão, cara. Lembro em casa tristão, chorando por ela. Cheguei pra igreja e orar, Senhor, por favor, que tudo dê certo entre a gente. E às vezes eu ficava com pena dela, sabe? Poxa, a menina humildezinha, né? Mas pobrezinha. Sempre com aquele pensamento de Salvador. Nossa, um dia eu tiver dinheiro eu vou ajudar ela. Um dia eu vou chegar lá nas Filipinas e vou ajudar ela. E nessa época, como eu mencionei, que eu tava conhecendo essas meninas, né, nesse site de relacionamento, eu trabalhava ali e ganhava quanto por mês, mais ou menos? Ganhava uns R$1.800. Era o meu salário, auxiliar de logística no Atacadão. E aí eu combinei com ela, eu falei, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, eu vou pedir, né, pra me mandarem embora aqui, vou pegar mais um dinheiro que eu tinha juntado e vou embarcar para as Filipinas aí. E ela falou pra mim, olha, na época eu aprendi muito inglês com ela, assim. Muito não, né? Tipo, eu aprendi algumas palavras com ela. E na época foi ela que me deu a informação de que aqui nas Filipinas eu poderia encontrar emprego, né? Pra falantes de brasileiro, de português. E
ela falou, poxa, você deveria aprender inglês, porque aqui nos BPO aqui você pode encontrar vagas, né, para falante de português. Ela falou, eu já vi bastante vagas aqui. Falei, caramba, que legal, cara. Então eu falei pra ela, eu tô me preparando aqui pra sair da minha empresa, e quando eu sair vou pegar minha rescisão e vou pra aí. Vou me aventurar aí, vou alugar um lugar pra gente ficar, vou procurar emprego, sabe? E eu tava querendo ir na loucura mesmo, de tipo, pegar o dinheiro da passagem e ter uma grana pra me sustentar por algum tempo e ir na fé de conseguir um emprego. E eu tava muito confiante, pessoal. Meu inglês da época não era nem um pouco suficiente pra vir nessa confiança toda aqui de conseguir um emprego, sabe? Mas olha a minha mente. Olha a minha mente, olha o que o homem faz por uma xerequinha. Que idiota, mano. Que idiota que eu era. Mas aí foi isso. E o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu falei pra ela. Só que, tipo, quando ela viu que eu realmente tava lá pra pedir a demissão, que eu falei pra ela, pronto, já pedi pra me mandar embora. Foi aí que ela parou de responder minhas mensagens, me ignorava. E na época, tipo, tinha outras filipinas que eu tinha conhecido, outras garotas, que elas me mandavam mensagem, só que, tipo, eu ignorava elas porque eu tinha gostado dessa e eu queria ter algo realmente sério com essa. E foi nisso que eu pedi as contas, saí, peguei um dinheiro ali que não deu pra nada, e aí tava tristão, comecei a focar mais na academia de novo, né? Mas continuei com aquela esperança de encontrar uma asiática pra mim. E aí foi quando eu conheci uma segunda, que ela foi minha namorada, inclusive eu encontrei com ela aqui nas Filipinas também. E aí eu conheci ela e ela, porra, um amor de pessoa. Até hoje é uma pessoa muito doce. Infelizmente não deu certo o nosso relacionamento, mas por minha culpa mesmo, sabe? Não foi nem culpa dela. Por ela, eu acredito que a gente estaria até hoje juntos. E aí conheci ela, comecei a conversar com ela. E aí foi então que eu comecei a pesquisar por vagas aqui nas Filipinas, vagas de trabalho. Aí eu encontrei uma mulher no Facebook anunciando uma vaga de trabalho aqui nas Filipinas. E era na época que tinha os famosos Pogo, chamado Pogo aqui nas Filipinas. Vocês podem pesquisar aí no Google aí, mas eu vou dar um resumo do que é esse Pogo. E um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E esses Pogos que tinha aqui nas Filipinas era tipo umas empresas de jogos online, né? Cassino, jogos de azar, tipo estrangeiras, ou seja, não era empresas locais, tipo, eram empresas que trabalhavam com plataformas estrangeiras. Quando eu vim pra cá, que eu consegui esse emprego, era pra trabalhar nessas plataformas de cassino que tem aí no Brasil, sabe? Tipo, na época eu nem sabia isso daí, tava começando aquela parada de jogo do tigrinho, essas coisas. E aí eu consegui essa vaga pra vir trabalhar aqui no atendimento ao cliente. E aí beleza, vim pra cá. Vim pra cá, falei pra ela, porra, tô indo, fiz minha mala e vim pra cá. Comecei a trabalhar nessa empresa, eu nem tinha ideia do que era esse negócio de cassino. Não vou entrar no mérito sobre se é bom ou não, né? Não vou discutir isso com vocês. Mas pra mim, a minha opinião pessoal, eu acho que cassino não vale a pena você jogar. Como também a Mega Sena não vale. A Mega Sena é como se fosse um jogo do tigrinho, só que legalizado também, né? As pessoas costumam a meter pau no jogo do tigrinho, que na minha opinião é uma merda. Assim como a Telecena também, o Silvio Santos que deu golpe em muitas pessoas no Brasil e nunca ninguém falou nada, né? A Telecena, a Mega Sena, todas essas coisas pra mim são jogos de azares, ou seja, se pra você ganhar, caso você tenha ganhado, que acontece, tá, de você ganhar, se realmente for uma empresa séria, você ganhou, mas muitas pessoas perderam lá atrás, tá?
E foi isso, eu vim pra cá pra trabalhar numa empresa assim, uma empresa chinesa que tinha plataformas de cassino online no Brasil. E eu trabalhava ali no atendimento ao cliente, verificando saque e depósito. Essa plataforma realmente pagava os ganhadores. Mas, como eu falei pra vocês, pra alguém ganhar, outras pessoas têm que perder. E aí foi isso, comecei a trabalhar, né? Com um atendimento ao cliente, verificando ali saque e tudo, vim pra cá e tipo, porra, o salário era muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Depois disso eu tive alguns outros empregos também aqui, mas por causa dessas empresas elas terem sido banidas aqui das Filipinas, né? Porque o presidente ele falou que não quer essas empresas, até pelos problemas que as Filipinas aqui têm com a China. Eles não têm relações muito amigáveis. O presidente anterior já era mais próximo da China, já esse atual ele já não é tão próximo assim. E aí eles decidiram tirar essas empresas, banir. E aí tipo, aí entra a loucura aqui das Filipinas, que vai ser assunto para outro vídeo. Que aqui é um país que as coisas não funcionam bem pela lógica, tá? Se você vir aqui, você vai perceber que algumas coisas aqui são estressantes. Nós não tem muito esse negócio de lógica. Tipo, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei de forma legal aqui nas Filipinas, eu tinha um visto de trabalho e simplesmente de um dia pro outro esse visto se tornou ilegal. Tipo, o visto que foi entregue pela imigração se tornou ilegal na imigração. E tipo, caralho, o que eu vou fazer agora? E os brasileiros que vieram, pessoas que eu conhecia aqui, que trabalharam de forma ilegal, sem vistos, sem qualquer visto de trabalho, poxa, viveram de boa. E eu, por ter obtido esse visto da imigração, tive maior problema aqui na imigração, cara. Coisa que eu tive esse visto que quase 2 anos atrás, que acarretou em problemas pra mim até recentemente. Qualquer hora eu vou falar isso pra vocês aí. Posso gravar um vídeo falando dos perrengues, dos problemas que eu tive aqui, né, morando nas Filipinas. Mas por causa disso, por querer fazer as coisas de forma legal, acabei tendo problemas aqui, né? Então aqui tem coisas que não faz sentido aqui nas Filipinas, coisas que é meio doideira. Que no Brasil isso caberia, sei lá, processo, alguma coisa, mas aqui eu vou ser estrangeiro, então não dá pra fazer nada. Resumindo, tive problema por causa que essas empresas foram banidas aqui das Filipinas, né? Se tornou algo ilegal. E embora eu tenha, na época, quando eles deram um prazo para fazer o downgrade, né, que é o rebaixamento. Downgrade é rebaixamento do seu visto de trabalho para o visto de turista, né? Você vai rebaixar o seu visto. Então foi isso. Eu fiz isso dentro do prazo que eles permitiram, mesmo assim ainda tive problemas. Consegui resolver esses problemas, né, fazendo uma carta ali pro comissionário da imigração. E aí resolvi tudo isso. Consegui resolver mais ou menos há 2 meses atrás, mas eu tive problemas acho que umas 2 ou 3 vezes por causa desse visto. E foi assim, pessoal, foi assim que eu consegui chegar aqui nas Filipinas, foi dessa forma que eu cheguei. E através de uma vaga que eu encontrei no Facebook. Porém, né, tomem cuidado, não embarque em qualquer vaga que você vê aí, porque eu já mencionei isso também num outro vídeo que eu fiz aqui, mas esse negócio de tráfico humano existe, tá? E é muito forte aqui nas Filipinas. E mesmo na época que eu vim, onde tinha muitas vagas aqui, na época quando essas empresas de fogo eram empresas legais aqui nas Filipinas, tinha muito trabalho assim que era legal, que não tinha problema nenhum. Até no Brasil, nessa época, as plataformas ninguém mencionava, sabe, tipo, como algo ilegal. Depois de uma época começou aquela perseguição aos caras que começaram a divulgar, né, os influencers começaram a divulgar essas plataformas de tigrinho, essas paradas, começou a ter problema. Mas na época que eu trabalhei, isso era legal no Brasil e muita gente divulgava.
E aqui nas Filipinas, como eu falei, também era legal. Mas mesmo nessa época já tinha também pessoas que vinham trabalhar aqui e acabavam se lascando. Tinha escritório que dava choque, fazia a pessoa trabalhar aí mais de 12 horas, não tinha salário, não tinha nada, prendia, sabe, segurava o passaporte. Os chineses geralmente eles fazem isso, eles querem segurar o passaporte. Você viu que teve até o caso aí no Brasil, aí numa fábrica, acho que da BYD, que pegaram chineses trabalhando em condições precárias e com os passaportes ali sendo segurado pelo chefe. Da mesma forma, os chineses eles trabalham aqui na Ásia também, dessa forma. Segura o passaporte, 12 horas por dia, 2 folgas na semana, no mês, ou 3 folgas no mês. Quando raro, você conseguia 4 folgas no mês. E eu trabalhei assim aqui também, 12 horas por dia, mas tipo, ganhando 10 mil reais, 4 folgas no mês. Depois de um tempo eles mudaram para 3 folgas, tipo, ganhando 10 mil reais, morando num condomínio de luxo, com transporte pago, comida paga, tudo pela empresa, sabe? Então, tipo, pô, valeu a pena pra caralho. E eu me diverti muito. Foi assim que eu cheguei aqui nas Filipinas. Essa é a minha história. Então, cuidado aí, não embarque aí em aventuras, não faça... Eu vim pra cá, mas na época tinha muito brasileiro aqui, então eu fui entrando em contato com muitos brasileiros, sabe, pra perguntar sobre a vaga. Eu também fiquei muito cabreiro quando eu vi essas vagas, mas eu tirei todas as dúvidas, pesquisei opiniões de muita gente diferente e conversei com pessoas que já estavam trabalhando aqui nesse tipo de trabalho, e elas falaram que realmente era um trabalho de verdade. Eu vim pra cá, trabalhei, ganhei dinheiro e juntei um dinheiro também. Hoje em dia eu tô sem trabalho aqui, até pelo problema que eu tive com o visto da imigração, e tipo, nesse momento atual estou quebrado, e vou continuar fazendo vídeo aqui pro YouTube. Espero que um dia eu consiga viver da internet, né? Esse é o meu sonho. Por isso, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário. Alguém me pediu aí para deixar o meu Pix aí embaixo para ajudar. Eu vou deixar um e-mail aí com o meu Pix aí embaixo, onde vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail. E também, se vocês quiserem, podem mandar alguma ajuda aí para mim, para eu continuar fazendo esses vídeos. Porque se eu arrumar um trabalho aqui, né, que eu espero que eu consiga, viver do YouTube tá muito longe, tá anos-luz do meu sonho. Os meus vídeos eu praticamente não vou conseguir postar. Talvez eu poste um ou outro se eu começar a trabalhar aqui, mas eu vou postar menos. Então, se vocês puderem e quiserem ajudar, eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo o meu Pix, que vai ser o mesmo e-mail que vocês podem estar entrando em contato comigo, caso vocês queiram vir aqui para as Filipinas e queira tirar alguma dúvida ou entrar em contato comigo. Sintam-se à vontade. Vocês podem estar mandando uma mensagem aí também, ou mandando alguma ajuda. E é isso, pessoal. O vídeo já está quase uma hora de vídeo. Foi assim que eu vim aqui nas Filipinas. Se você tem vontade de vir, venha. E desejo boa sorte para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.